Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, nós vamos conversar com o presidente do Sindicato da Indústria de Software e Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais, Fábio Veras. Fábio, bom dia, bem-vindo, prazer ouvi-lo aqui no Café com Política. Bom dia, Rodrigo, prazer é meu estar com você aqui na Rádio Super. Muito obrigado. Ô Fábio, para começar, vira e mexe a gente aborda aqui as dificuldades que o empreendedor, digamos, convencional enfrenta no Brasil quando quer empreender, quando quer expandir o seu negócio depois que já conseguiu empreender. No caso de quem trabalha com software, com tecnologia da informação, o empreendedor digital, digamos assim, ele enfrenta esse tanto de dificuldade e enfrenta mais entraves que o empreendedor convencional, entre aspas, enfrenta? Olha, Rodrigo, o empreendedor digital, o empresário de tecnologia, ele lida com os mesmos problemas que o empresário comum. Mas a gente, no setor, tem um problema adicional, que é o problema da falta da força de trabalho. Hoje faltam desenvolvedores, faltam programadores, aqueles profissionais que são a mola mestra do nosso desenvolvimento. Então, essa lacuna torna o mercado muito mais competitivo, esse profissional muito mais remunerado. E essa é uma das nossas principais missões, trabalhar com soluções criativas no aumento da formação profissional. As nossas escolas estão preparadas para isso, para lidar, por exemplo, com a robótica, que é algo que está diretamente ligado à atividade de vocês? Com certeza, Rodrigo. A gente tem escolas de primeira linha, primeira qualidade. A questão não é o problema da oferta, é que a oferta é em número insuficiente para atender a demanda do mercado que aqueceu. Todos nós vimos o que aconteceu nos últimos anos com o advento da internet, com a transformação, novos modelos de negócios, startups. Então o mercado está muito aquecido. Esse é o nosso grande desafio. A gente está falando também com você em relação à necessidade de políticas federais para desoneração máxima de investimento, para incentivar o empreendedorismo tecnológico. Para começar, Fábio, explica para a gente o que são essas políticas federais de desoneração máxima de investimento para o setor. Olha, Rodrigo, a questão central é que os negócios digitais, ele tem um ciclo, muitas vezes, e um processo de crescimento que requer um investimento externo de maneira mais intensa do que um negócio tradicional, do que uma indústria de pequeno porte ou do que um varejo tradicional. Então, o ciclo da evolução, ele tem uma escada de níveis de investimento por volume de dinheiro. E nesse sentido, para o nosso setor, a desoneração do investimento, desde o investidor anjo até o investidor num negócio mais maduro, ela é fundamental, porque esse fluxo de dinheiro irriga o crescimento num mundo que cuja competição é global, né? Uma empresa de Minas, ela pode estar concorrendo com uma empresa na Ucrânia, na França, nos Estados Unidos e vice-versa. Então, para nós ter políticas que não tributem o investimento, que gera crescimento e que gera emprego, assim como para todos os setores, é fundamental. Mas no segmento de tecnologia é algo que nós temos trabalhado muito intensamente em Brasília, com o senador Rodrigo Pacheco, especialmente presidente do Senado, que tem sido parceiro nesse desenvolvimento de políticas públicas. Aqui em Minas Gerais, qual que é a situação de vocês em relação a isso? Olha, o Estado não regula sobre investimento, mas o governador teve a sensibilidade de apoiar a aprovação do Marco Legal das Startups, que foi um projeto do deputado Antônio Carlos Arantes, e que para nós ele tem um papel muito relevante. Além disso, as cidades têm um papel muito importante, Rodrigo, pode parecer paradoxal, em criar ambientes de inovação, ambientes de tecnologia, formação tecnológica para os jovens do ensino médio, por exemplo, noções de lógica da programação até no ensino fundamental, isso em outros países já acontecem, e espaços ricos em criatividade e inovação que possam fortalecer essas comunidades tecnológicas e de empreendedores para que a gente possa criar ainda mais valor, né? Hoje o Brasil vive uma disputa muito intensa de atração de talentos e as cidades que tiverem um ambiente que permite esse desenvolvimento de negócios criativos e tecnológicos vai sair na frente em termos de criação de emprego e em termos de aumento da arrecadação. Ô Fábio, é interessante quando você fala na questão que envolve as cidades e os prefeitos, porque o investimento numa startup, numa empresa de tecnologia,
ele pode ocorrer até mesmo num município de interior, num município de pequeno porte, e representar avanço para aquela cidade, né? Porque, digamos, o mercado convencional, uma grande indústria, por exemplo, muitas vezes requer uma infraestrutura urbana que às vezes o município não consegue oferecer. Envolve muito investimento, enfim, envolve um dinheiro que às vezes a cidade, que depende exclusivamente do fundo de participação dos municípios, não tem. Mas no caso de vocês, a infraestrutura física que se exige, ela é mínima se comparada a um negócio convencional, né? Eu queria saber qual o papel que os pequenos municípios podem ter, até no papel de desenvolvimento da economia dessas menores cidades. Perfeito, Rodrigo. A sua colocação ela é cirúrgica, porque é exatamente isso. Você pegar a região metropolitana de Belo Horizonte, no primeiro momento, não temos mais para onde crescer. Não temos espaço em Belo Horizonte para grandes indústrias, em Contagem e Betim. Então, realmente, os negócios tecnológicos são aqueles que podem criar múltiplos de uma maneira exponencial e fazer o crescimento da inovação. Mas você pontuou bem, se a gente sair de Belo Horizonte e for para cidades polos, como o sul de Minas, Santa Rita, Uberlândia, Alfenas, existem cidades de pequeno porte ou de médio porte em Minas que geraram negócios incríveis, até porque muitas vezes o custo da força de trabalho é um pouco menor, tem escolas de tecnologia de nível universitário, formam programadores. A Gimpass, que é uma startup que hoje vale mais de $1 bilhão, tem um fundador em Alfenas, né? E se eu fosse falar aqui dos exemplos de pessoas incríveis de cidades da região de Minas, fora de Belo Horizonte, a gente ia precisar de horas do programa. Mas o papel do prefeito e das lideranças empresariais em acolher, em criar programas de empreendedorismo, em criar mapeamento de como facilitar a vida do empreendedor tecnológico, vai fazer muita diferença. E antecipando aqui, Rodrigo, a questão do 5G. O 5G está chegando e ele vai abrir uma possibilidade de inúmeros novos negócios que essa velocidade nova da internet vai permitir. Você pega, por exemplo, na educação, vai ser possível a gente fazer uma holografia de um professor dando uma aula em tempo real, com uma holografia dos melhores professores em qualquer cidade do interior do Brasil, na medida em que a infraestrutura chegue lá do 5G adequadamente, com as antenas, etc. Então a gente está no alvorecer de uma virada de chave no mercado, Rodrigo, e quanto mais todas as pessoas e os líderes da sociedade, os prefeitos de pequenas cidades e todos os políticos, né, entenderem isso, melhor para a sociedade, melhor para o futuro da nossa juventude. Ô Fábio, como conciliar a geração de empregos, que eu sei que é um assunto que a gente está debatendo aqui, conciliar essa geração de empregos que é necessária com a automação cada vez maior dos processos? Olha, Rodrigo, esse é um tema recorrente, né? As pessoas se preocupam muito com essa mudança. A gente fala que quando a luz elétrica chegou, por exemplo, na cidade de Londres, havia uma associação dos acendedores de poste a querosene, que era manual, e se rebelaram contra essa tecnologia. Da mesma maneira, se você pegar o pagamento, a bilhetagem de transporte coletivo, em tese você não precisa de uma pessoa para fazer isso. Então isso é problema, sim, é um problema social que a gente tem que encarar com seriedade, mas a grande questão é a reconversão profissional e o investimento na formação naquelas profissões que irão gerar as novas oportunidades. E muitas vezes permitir àquelas profissões mais afetadas a oportunidade de renovar as suas competências através de capacitações que os permitam entrar nesse novo mundo de alguma forma. Soluções para isso, o mundo já demonstrou que existem muitas. Então, contra a tecnologia e a modernidade, a gente não luta, a gente se adapta para que a gente possa se apropriar disso da melhor maneira, e ferramentas para isso não faltam, Rodrigo. Ô Fábio, no começo desse nosso bate-papo, você disse que está em contato, sobretudo com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é mineiro, para atuar em prol da desoneração máxima de investimento, para facilitar, inclusive, a recepção desses investimentos nas startups, enfim, nas empresas digitais. Eu queria saber se o presidente do Senado fez algum compromisso com vocês em torno da apresentação de alguma proposta efetiva, se falou em algum prazo para que isso seja, por exemplo, levado adiante mesmo no Congresso Nacional. Olha, Rodrigo, a gente enxerga muitas vezes o debate político como uma fulanização, né?
fulano fez, fulano não fez, fulano apoiou, fulano não apoiou. E para nós o que importa é valorizar todas as lideranças políticas de Minas, valorizar a política de Minas, porque eles que lutem entre si pelo seu espaço, o que nos importa é ter apoio às causas certas. Então, respondendo especificamente à sua colocação, o presidente do Senado apoiou intensamente uma luta muito dura da aprovação do marco legal das startups no Senado Federal. Muitas vezes faltava compreensão de alguns senadores e parlamentares do entendimento da importância disso, ou seja, é um assunto muitas vezes árduo e o senador teve um papel fundamental. Ele também tem esse compromisso conosco da desoneração de investimento. Esse é um ano eleitoral, é um ano que esses debates todos vão acontecer e o que nós faremos como lideranças do setor é apresentar um conjunto de propostas específicas e vincular o compromisso do maior número de candidatos com a visão de um Brasil diferente, a visão de um Brasil melhor. A agenda de competitividade, ela é a agenda do emprego, ela é a agenda da dona de casa. A gente não confunde a pauta das empresas com a pauta da sociedade. Aliás, nesse sentido, o presidente da FIENG, Flávio Rossler, tem feito um trabalho sensacional também, assim como o jornal O Tempo, a Rádio Super, trazendo debates de qualidade que muitas vezes não são tão populares e fáceis de entendimento, mas que nos ajudam a levar à frente essa agenda, Rodrigo. E o nosso setor, que hoje tem 4.800 empresas em Minas e gera 46 mil empregos, é muito grato por isso. Hora do bate-pronto. No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Ô Fábio, são perguntas objetivas, respostas igualmente objetivas, um ping-pong comigo aqui, combinado? Combinado. Então vamos lá, para começar, a tecnologia hoje em uma palavra. Evolução. Mundo digital. Oportunidades. Desoneração do setor. Crescimento agudo. Startups. A nova forma de viver o empreendedorismo. O trabalhador 4.0. É aquele que é capaz de aprender sempre e não apenas se contentar com uma formação na vida. O 5G. Revolução e novos negócios. Nós conversamos aqui no Café com Política com Fábio Veras, presidente do Sindicato da Indústria de Software e de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais. Fábio, muito bom falar contigo. É um assunto sobre o qual a gente precisa falar sempre, porque afinal de contas a gente já está vivendo essa evolução, como você destacou. Certamente vamos convidá-lo em outras oportunidades. Parabéns pelo programa, Rodrigo. Sucesso. Muito obrigado pela entrevista.